Olá, Jesus é o Senhor. Nós vamos dar continuidade hoje à lição de número 11, ainda com o mesmo tema da lição número 9 e também a lição número 10, as duas lições. E hoje nós vamos ver o título, o tema, Lições Aprendidas dos Reis de Israel. Hoje vai ser a parte 3, na lição número 9 nós vimos a parte 1, esse mesmo tema, e a lição de número 10, nós vimos a parte 2, e agora a lição de 11ª, número 11, nós vamos ver a parte 3. E semana que vem, infelizmente por um lado, nós estaremos concluindo o estudo bíblico desse primeiro volume do livro, Os Fundamentos da Liderança Cristã, mas já vai sair o volume 2, e aí então nós daremos a continuidade. Então, para a lição hoje, de número 11, Lições Aprendidas dos Reis de Israel, a parte 3. Nós vimos semana passada, na lição de número 10, a questão do rei Salomão. Nós vimos também a questão do rei Davi, e vimos o legado que o rei Davi deixou para o seu sucessor Salomão, onde ele preparou todas as coisas. Nós vimos ali o legado grandioso que o rei Davi deixou. Ele, além de preparar todo o material, ele comprou o terreno, aquela eira de Ornã, o Jebuseu, o lugar onde o Senhor enviou o anjo para matar 70.000 soldados, 70.000 pessoas, porque Davi tinha levantado o censo contra a vontade de Deus, e a palavra é muito clara. Davi foi incitado por Satanás, onde então ele ali, de certa maneira, se orgulhou, de certa maneira ele quis saber o poderio militar que ele tinha, e isso não agradou a Deus, e do nada ele perdeu 70.000 pessoas, ou seja, para quem queria se orgulhar, agora tem menos 70.000 pessoas. Então ele se arrependeu imediatamente. Nós sabemos que uma das características do rei Davi é que ele se arrependia muito rápido. Ele era alguém que se humilhava mesmo diante de Deus, por isso que foi um homem segundo o coração de Deus. E além então dele comprar esse lugar onde o anjo de Deus apareceu, ele pagou ali por aquele local. Depois então ele preparou todo o material para a construção do templo. Diga-se de passagem, é porque Deus havia dito a Davi que ele não edificaria, porque o reino dele foi conseguido a custas de um grande derramamento de sangue. Então, para edificar a casa de Deus, necessariamente precisaria ser época de paz. Então, todo o Antigo Testamento, nós precisamos tomar como uma sombra, um tipo, e trazer para a nossa realidade. Hoje, a casa de Deus, já vimos também nas lições anteriores, é a igreja. Então, a igreja só é edificada em tempos de paz. Para haver uma igreja edificada, precisa de harmonia, precisa de consideração mútua, precisa de companheirismo, precisa da atuação de todos os membros do corpo de Cristo, obviamente, sem falar a base fundamental, que é a oração, o Espírito e a total dependência do Senhor. Porque o próprio Senhor falou em Mateus 16 que ele mesmo edificaria a sua igreja. Então Davi, ele tinha ciência, ele sabia que ele mesmo não edificaria, mas o seu descendente edificaria uma casa ao Senhor. Vimos que esse descendente na parte humana era Salomão, tanto é que ele edificou o templo, mas em símbolo, em tipologia, esse descendente seria o Senhor Jesus, e essa casa não seria o templo, seria sim a igreja, o próprio corpo de Cristo, que ele edificou, ele fundamentou através do derramamento do seu sangue, o sangue vicário por nós ali na cruz,
ele então gerou a igreja, que de uma maneira prática, ela começou em Jerusalém, em Atos capítulo 2. Então, voltando para o Antigo Testamento, Davi ele preparou tudo e ainda ofertou prata, ouro, ferro, em quantidade suficiente, não só ele, todo o povo. E também Davi dá um exemplo de como lidar com as questões de riquezas materiais. Davi também ofertou, além de tudo que ele havia levantado, ele ofertou do seu tesouro particular. Então Davi era um homem desprendido das coisas terrenais. E além disso ainda, ele preparou, ele levantou profissionais em cada área para que pudessem cooperar com Salomão. Então hoje, nessa lição de número 11, nós vamos ver com respeito ao rei Salomão, com respeito ao rei Roboão, o rei Josafá, Ezequias e Josias. É claro que para falar de 3 reis que foram reis notáveis, nós só iremos falar bem superficialmente. Cabe depois a todos vocês adentrarem a leitura da palavra para vocês se constituírem mais a respeito desses 5 reis, ok? Então Salomão, dando continuidade, é filho de Davi, ele reinou bastante jovem. Quando ele começou a reinar, ele era bastante jovem, não tinha ainda experiência, só que Salomão encontrou ali um reino, como que eu posso dizer, um reino estabilizado. Ele encontrou um reino forte diante dos seus inimigos, seus vizinhos inimigos, um reino bem arranjado, um reino bem harmônico. Por quê? Porque ainda o povo respirava, podemos dizer assim, a presença de Davi. Embora Davi havia morrido, mas o povo o considerava em alta estima. Então, pelo menos ali, 2 gerações próximas, futuras, seria ali garantia que eles ainda lembrariam dos feitos de Davi. Então, Salomão ele herdou esse reino politicamente estabilizado, e um reino que havia alcançado o respeito de todos os inimigos, porque Davi foi um grande homem de guerra. E Davi, nós vimos nas lições anteriores, era um homem que tinha coragem, um homem que dependia do Senhor, um homem que não media esforços, um homem que tinha comunhão com o Senhor. Então foi um reino espetacular. Não obstante, Davi, como todos os reis, eram pessoas como nós, então sujeito às mesmas fraquezas, e como todo ser humano tinha as suas fraquezas e também tinha as suas limitações. Só que vimos que Davi soube lidar com essas limitações. Então Salomão ele começa a reinar, ele era muito jovem, só que Davi tinha deixado para ele auxiliares experientes. Então essas pessoas puderam então ajudar Salomão no início do seu reinado, porque pegar um reino de Israel todo estabilizado e dar continuidade precisaria sim de pessoas bastante capazes e em especial temente a Deus. E a característica mais importante de Salomão, a maior característica dele, foi que ele era uma pessoa muito humilde. Você já ouviu essa palavra, né? Um rei que começa humilde, que foi o primeiro rei chamado Saul. Começou humilde, mas depois vocês sabem o que ocorreu. Mas Salomão, a característica dele é que ele era bastante humilde, e ele era consciente e estava consciente de que ele era totalmente inexperiente. Ele sabia que ele não tinha condições nenhuma. Então, quando o Senhor veio até ele e falou: pede o que você quiser que eu vou te conceder. Então ali foi o primeiro teste de Salomão. O que você pediria se você estivesse no lugar de Salomão? O que você pediria? Pois bem, Salomão, eu disse que ele era bastante humilde. Então ele pediu em 1 Reis capítulo 3, eu acho que vale a pena a gente ler, já iniciar lendo esse versículo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 7.
3, 7, diz o seguinte: agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, olha só, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Versículo 9 de 1 Reis 3. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Então, essas palavras, versículo 10, agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Então, o Senhor deu para ele um coração sábio, inteligente, de maneira que antes dele não houve igual. Versículo 12, nem depois de ti haverá. E além disso, Deus ainda concedeu para ele muito mais do que ele havia pedido. Então, a característica marcante de Salomão é que ele pediu sabedoria. Este é um princípio para nós que estamos na função de liderança junto à igreja, tanto você, presbítero, diácono ou diaconisa, ou você jovem que está sendo preparado, você está sendo aperfeiçoado para servir também na liderança como um cooperador de um líder, até você então pegar a experiência e poder conduzir pessoas também sob os seus cuidados, seja grupos jovens ou outra área da igreja. É o princípio de qualquer líder, pedir sabedoria. Nós precisamos saber as nossas limitações, nós não podemos incorrer no erro de achar que nós podemos. Então aqui Salomão teve uma atitude exemplar, que é hoje uma direção para nós, é um princípio para nós. E nós sabemos que o contrário disso é a questão do orgulho. Se você não pede sabedoria, se você não se humilha, você vai se orgulhar mais cedo ou mais tarde, porque o orgulho está dentro do homem caído. E isso nós vimos também em lições anteriores com respeito à questão de Lúcifer, o anjo de luz, o homem mais sábio do que Daniel, é o que a palavra diz em Ezequiel 28, Isaías 14, e o início da ruína desse arcanjo de luz, o Lúcifer, foi que ele então se orgulhou e ele então foi lançado por terra. Então, como líderes, nós sempre precisamos manter o nosso coração humilde, o nosso coração esvaziado, assim como foi o rei Salomão. Porém, hoje nós vemos que o princípio ou o motivo da queda ou do desgaste de muitas e muitas igrejas ao longo desses vários anos que nós temos servido, nós vemos que é a questão do orgulho na liderança. Então, a igreja, ela precisa sempre estar ouvindo essas palavras, todos aqueles que governam, que cuidam, melhor dizendo, que cuidam da igreja, como 1 Timóteo 3 fala que o presbítero precisa governar bem a sua casa para cuidar da igreja. A igreja, então, merece uma questão de cuidado com respeito a um pastoreio. Então, todos os que pastoreiam a igreja, todos aqueles que se acham revestidos de alguma área, em alguma área com respeito à liderança, precisa tratar com o coração. Esse é o princípio de tudo, o coração, porque dele procedem as fontes da vida ou da maldição. Se você for reto, a fonte da vida, as fontes da vida vão jorrar do seu coração. E se o seu coração for impuro, a morte também ela vai se expressar através da sua pessoa. E Paulo deu esse exemplo também. Paulo foi um homem muito temente a Deus. Paulo era um homem muito capacitado. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um homem que falava vários idiomas, conhecia o Pentateuco. E Paulo, quando se converteu, ele fala em Coríntios que ele decidiu nada saber senão a Jesus e este crucificado. Ele tinha um zelo e um cuidado
para quando fosse pregar o Evangelho, quando fosse apacentar as igrejas, que ele não levasse adiante a sua eloquência e nem os seus conhecimentos, mas sim levar o Cristo e este crucificado. Então, Salomão deixa para nós aqui um excelente princípio, o princípio da sabedoria. Só que no final da sua vida, como eu disse, todo homem é pecador. Infelizmente, no final da sua vida, ele então, vimos também, lição anterior, ele cai. Aqui em 1 Reis, capítulo 11, foi lamentável, né, essa situação, pelo homem que pediu sabedoria, e Deus era com ele, e ele então, no final da sua vida, em 1 Reis, capítulo 11, versículos 3 e 4, algo lamentável. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu me entristeço muito por um lado, e por outro lado serve como luz para mim, e eu espero que serve também para vocês. Não nesta questão que nós vamos ler aqui, mas o princípio nós temos que tomar. 1 Reis, capítulo 11, 3 e 4. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. 700 mais 300, 1000 mulheres, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, falando de Salomão, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos amorreus. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. É lamentável. Como eu disse, todas as vezes que eu leio isso, eu reflito diante do Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu espero, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando por esse canal do YouTube, eu gostaria que você refletisse nesse momento. Estamos falando de Salomão, o homem mais sábio dessa terra, o homem que Deus deu a sabedoria para ele, e no entanto, no final da sua vida, ele se perverte seguindo a outros deuses. É uma advertência para nós. Não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, não deixe de andar com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Não deixe de se humilhar, não deixe de manter uma comunhão íntima com o Senhor, porque o final ele será trágico para todos aqueles que não dependem do Senhor. É uma advertência para nós. Próximo rei, o rei Roboão. Rei Roboão, ele era o sucessor de Salomão, e o grande problema de Roboão, diga-se de passagem, foi que ele escolheu mal os seus auxiliares. Ele não soube escolher os seus auxiliares. Antes ele se preocupava com o império do seu reino, ele se preocupava na expressão física e material do seu poderio, de mostrar que ele era o rei, que era o soberano de todas as coisas, mas infelizmente ele não foi um bom rei. Roboão, ele também herdou um reino estabilizado, porque o próprio Deus falou para Salomão que por amor a Davi, o reino não seria dividido na pessoa de Salomão, embora ele merecesse por causa do final da vida dele. Deus falou: por amor a seu pai, eu não vou dividir o reino nos seus dias, Salomão, mas nos dias do seu filho isso vai acontecer. Então em Roboão não teve jeito, embora Roboão teve herdado o reino bem estabilizado, ele era reconhecido este reino, porque, como eu disse, pelo menos 2 gerações depois de Davi, ainda o povo era contemporâneo de Davi. Então, eles tinham muito respeito, os próprios inimigos tinham muito respeito com respeito ao reino de Israel. E Roboão, então, ele recebe um reino estável, ele recebe um reino bem fundamentado,
era só lhe dar continuidade. Se ele fosse humilde, por certo o Senhor continuaria a abençoar. Mas ele não deu continuidade, e ele então teve um momento que o povo se achegou até ele, e o povo fez uma petição, e o povo falou o seguinte: alivia um pouco a nossa carga, que nós te serviremos para sempre. O povo queria seguir Roboão, o povo conhecia Salomão, o povo conhecia Davi, conheceu Davi, então tão somente era para Roboão se humilhar, Roboão então ouvir o povo, mas ele não ouviu. Isso está de acordo com Provérbios 27, versículo 23, eu li em lições anteriores, eu acho que vale a pena reler, foi o que ocorreu com Roboão. Provérbios 27, 23, diz o seguinte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Se Roboão tivesse a humildade, a simplicidade de ouvir a petição do povo, o povo havia dito que o povo gostaria de segui-lo, o povo foi claro: Roboão, alivia um pouco a nossa pressão, que nós iremos te servir. Isso está em 2 Crônicas, nós podemos ver capítulo 10 de 2 Crônicas. Sempre é importante vocês anotarem os versículos, porque é um estudo que nós estamos vendo. 2 Crônicas, capítulo 10, o versículo, deixe-me ver aqui, versículo 2: tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava indo no Egito, voltou do Egito. Versículo 3, 2 Crônicas 10. Mandaram chamá-lo, veio ele com todo Israel a Roboão, e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então, era só Salomão ter ouvido o povo, ter aliviado em algumas petições, mas não. O que Roboão fez? Roboão então pediu 3 dias para dar resposta. Então, nesses 3 dias, ele foi até os anciãos, os homens de experiência, provavelmente os que andaram na época de Davi, conheceram Davi, mas com certeza viveram com Salomão, sabia tudo que o Deus dos céus havia feito. Então o povo falou, os anciãos falaram o seguinte: Roboão, dá ouvido ao povo, sim, dá ouvido, que eles te servirão para sempre. Então Roboão ouviu e falou o seguinte: agora deixa eu ouvir o conselho dos jovens. Aí foi ouvir o conselho dos jovens, e os jovens então falaram mais ou menos assim: não, você vai falar com o povo que se o meu pai apertava vocês, eu vou apertar ainda mais. E ele falou: o dedo mínimo, o meu dedo menor é mais largo do que os lombos. Ou seja, Roboão então apertou mais o povo, e o que aconteceu? O reino foi dividido conforme o Senhor havia falado na profecia. Então, o princípio que nós aprendemos aqui, nós temos que ter muito cuidado, as pessoas que nos circulam, as pessoas que andam conosco, ainda mais se você está numa função de liderança. Eu estou dizendo que não é incomum acontecer na sociedade, não é muito comum, quando uma pessoa alcança um poder político ou um poder empresarial, tem muitas empresas, logo as pessoas começam a se achegar, querendo se beneficiar deste poder. Então, na igreja não é assim, mas não é impossível acontecer. Quando você está numa liderança, você tem que ter muito cuidado com as pessoas que se chegam até você. Então aqui, Roboão não discerniu, e o resultado é que ele perdeu o seu reino. O seu reino, então, ele foi dividido, 10 tribos, já falamos sobre isso também, foi para Jeroboão. Jeroboão se tornou rei dessas 10 tribos, chamado Reino do Norte de Israel, e Roboão ficou com apenas 2.
chamada Reino do Sul ou Reino de Judá. Então, o reino de Deus, o povo de Deus, por causa do afastamento iniciado em Salomão, o afastamento de Deus, e concretizado em Roboão, Deus então permite que este reino, este povo tão amado por Deus, o povo escolhido por Deus, ele fosse dividido. 10 tribos para o reino do norte, Jeroboão foi o rei, e 2 tribos para o reino do sul, onde Roboão, ele continuou como rei. Então, em Roboão, o reino de Deus, ele foi dividido. Isso é uma advertência para nós. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós poderíamos perder a bênção de Deus e a unção do Espírito. O outro rei é o rei Josafá. Josafá foi um dos mais notáveis reis de Israel. Josafá, podemos dizer, teve uma experiência ímpar. Ele venceu 3 reinos em uma só batalha. Em uma só batalha ele venceu 3 reis e 3 reinos, e diga-se de passagem, sem ele ter lutado. Como que pode isso? Como eu disse, foi um dos reis mais notáveis com respeito a toda a história do povo de Israel. Não só ele, depois nós vamos falar de mais um personagem também muito muito interessante, que foi o rei Ezequias. Mas Josafá, ele teve uma experiência muito ímpar para poder vencer 3 reinos, 3 reis. Isso está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 21 a 23. Diz o seguinte: então vale lembrar que no versículo 1, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Como eu disse, 3 reis, 3 reinos se uniram contra Josafá. Então, no versículo 21 a 23, nós vemos: aconselhou-se o povo, Josafá aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, 3 reis, 3 reinos vêm contra você. Embora ele tenha temido ao Senhor, aqui no versículo 12, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Ele temeu, como todo ser humano, mas se voltou ao Senhor. Um princípio de equilíbrio. Davi tinha essa característica. Não importa a dificuldade que você passa, você não pode se desesperar. Você tem que se voltar ao Senhor e clamar ao Senhor, invocar o Senhor para que o Senhor se faça presente nessa situação. Então ele clamou ao Senhor, então ele recebeu o conselho, e quem que ele coloca na frente? Eu e você colocaríamos soldados, eu e você colocaríamos pessoas guerreiras, pessoas que fossem habilidosas, mas aqui Josafá colocou cantores à frente. Versículo 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon. O que ocorreu aqui? Você pode ler depois, 2 Crônicas 20, 21 em diante. O que ocorreu aqui? Entre eles, esses 3 povos, entre eles mesmo, eles se mataram. Então, Josafá e o povo não precisaram fazer absolutamente nada. Por isso que foi um dos reis mais notáveis de Israel. Algo extraordinário aconteceu nessa oportunidade em 2 Crônicas capítulo 21. Então, Josafá também ele foi um excelente rei, foi alguém que dependia do Senhor. No entanto, infelizmente, no final da sua vida, o que ocorreu? Ocorreu também que ele admitiu
mesmo que indiretamente, mesmo que não fosse o seu coração, mas por estar numa função de liderança, ele não poderia ter deixado acontecer isso. Ele admitiu que a idolatria assolasse a terra e, como consequência, o povo então se corrompesse. Então ele não tratou em 100% essa questão da idolatria. E ainda no final da sua vida, ele fez uma aliança muito perigosa, algo sutil. Ele fez uma aliança nada mais, nada menos com o rei Acasias. Esse rei, ele era adorador de Baal. Então, por interesses, podemos dizer assim, ele fez uma coligação, ele fez uma aliança, ele se juntou com o rei Acasias, e esse rei, ele era um adorador de ídolos, adorador de Baal. Mas os pontos positivos de Josafá foi esse, a princípio, que quando 3 reinos vieram contra ele, ele manteve seu equilíbrio. Podemos aplicar nos dias de hoje. Ele buscou a presença do Espírito Santo, estou aplicando por meio da unção que nele havia. Ele confiou nas promessas de Deus para com o povo de Israel. Semelhantemente hoje, nós devemos aplicar essas promessas para a igreja. A palavra diz que Deus edificará a sua igreja, então Ele vai edificar a sua igreja. Nós não precisamos temer mal nenhum. E ali ele ouviu falar de Deus por meio da boca de Deus, dos representantes de Deus nessa terra. Então ele colocou cantores à frente, algo totalmente de uma maneira assim desumana, né? Você jamais, humanamente falando, você nunca iria fazer isso. Foi algo de fato celestial. Essa atitude foi algo dos céus, e onde então, apenas louvando a Deus, cantando ao Senhor, ele obteve vitória junto com o povo. A nossa vitória vem em nome do Senhor. Não é a sua força, não são as suas habilidades, não é a sua capacidade, não é o tanto de Bíblia que você conhece, não. A nossa vitória vem em nome do Senhor. Mas cada membro do corpo de Cristo necessariamente precisa ter essa experiência. Então, nesse momento, como eu disse há pouco, de crise, onde 3 reinos viriam contra Israel, ele buscou ao Senhor, ele orou ao Senhor, teve comunhão com o Senhor, e o mais importante, ele assumiu a postura de um líder. Isso aqui é um ponto que eu não posso deixar passar em branco. Ele assumiu a postura de um líder. Segundo Crônicas 20, versículo 3, então Josafá teve medo. É natural ter medo, é comum do homem ter medo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Estou só confirmando o que eu já falei. Ele, no momento do desespero, ele buscou ao Senhor, ok? Então ele assumiu uma postura de líder. Ele não foi um covarde, como, com todo respeito falando aqui, como Saul foi, se escondendo atrás da armadura para não lutar contra Golias. Foi um covarde. Então ele desonrou o próprio Deus e o próprio povo. Mas aqui Josafá, semelhantemente como Davi, na época de guerra, ele assumia a postura de um líder. E como disse na verdade o presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente Harry Truman, ele diz que a responsabilidade fica com o líder. Essa frase é dele, Harry Truman. A responsabilidade fica com o líder. Não se delega a responsabilidade, não se terceiriza a responsabilidade. A responsabilidade sempre vai estar nas mãos da liderança. A liderança precisa assumir responsabilidade. Por isso que líderes sem visão, líderes sem coragem e outras razões mais não podem assumir uma responsabilidade na igreja. Por quê? Porque poderão fazer o povo tropeçar. Se você é um líder, se você é um presbítero, você precisa assumir as suas responsabilidades.
A responsabilidade maior da igreja está sob os líderes. Os líderes é que são responsáveis em dar direção para a igreja. Por isso que a palavra diz em Atos 20 que ele está na função, o presbítero, na função de um supervisor. Por quê? Um supervisor é aquele que vê mais. O supervisor é aquele que enxerga mais. É aquele que tem mais sentido. É aquele que percebe, aquele que cheira mais no lado espiritual. Os liderados estão dependendo da trombeta do líder. Então, todos os líderes, não importa o segmento na igreja, se você é minha irmã, diaconisa, você é líder de um grupo de irmãs, você precisa assumir a responsabilidade. Se você é jovem, está sobre uma responsabilidade com um grupo de jovens, você precisa assumir a responsabilidade. Não pode, na hora que o negócio aperta, porque as provações elas vêm, você não pode abandonar o barco. Primeiramente, você precisa entender que você é um líder. Você precisa entender que há liderado sob os seus cuidados. Você precisa aprender o caminho da comunhão com o Senhor. Você precisa entender que você precisa conduzir esse grupo de pessoas a um aperfeiçoamento. Por isso que também vimos em lições anteriores que para ser um líder, você vai ser provado, você vai se desgastar, você vai ser testado, mas é neste meio, é nesse fogo espiritual que você vai sendo também aperfeiçoado e que você vai sendo provado, como o próprio Moisés. Moisés foi no meio da dificuldade que ele buscava graça diante de Deus para conduzir o povo, 2 milhões de pessoas. Apóstolo Paulo, perseguido pelos judaizantes, perseguido pelos religiosos, ele buscava comunhão com o Senhor. Embora fraco, ele fosse forte. Quando ele era fraco, ele se tornava forte. Por quê? Porque buscava comunhão com o Senhor. Então, essa frase ela é muito importante. A responsabilidade fica com o líder. Não se delega a autoridade, não se terceiriza a autoridade. Cabe ao líder desempenhar a função da responsabilidade maior do serviço que ele executa. Outro rei, o rei Ezequias. Ezequias foi um rei que teve uma experiência, como que eu poderia dizer, que extrapolaram o conceito humano. Ezequias teve experiências que extrapolaram o conceito humano. Eles desafiaram, essas experiências desafiaram, por que não, até as leis da natureza. Essas experiências que Ezequias teve. Se você não conhece, você deve estar pensando, mas que experiências foram essas? Foram duas, pelo menos. Uma delas foi com respeito à questão do rei Senaqueribe, a vitória que ele teve contra esse rei Senaqueribe. Esse rei, esse povo, o rei da Síria, pressionou ali o povo judeu. Eram milhares e milhares de soldados. Só numa oportunidade nós podemos somar quase 200 mil pessoas, porque em uma noite só morreram 185 mil pessoas. Eu vou falar um pouquinho sobre dessa experiência, por isso que ela extrapola o conceito humano, ela desafia até a lei da natureza. Se você for observar, humanamente é impossível. Por isso que temos que dar graças e louvores ao Senhor, porque Ele luta para o seu povo. Ele luta, Ele protege o seu povo, Ele cuida da igreja, Ele que zela pela igreja. Quanto a nós, basta que nós o sirvamos e o resto é com Ele. Devemos sempre estar honrando o nosso Senhor. Então essa primeira grande experiência foi nessa experiência do rei da Síria, Senaqueribe, ter então pressionado o rei Ezequias, o povo, e ali então, o que ocorre? Esse rei pediu lá ao mensageiro para perguntar se Ezequias e o povo queria se render para ser escravo deles, e obviamente Ezequias disse que não, e depois Senaqueribe então, por meio dos mensageiros, manda carta, escreve uma carta, entrega para o mensageiro leva para o rei Ezequias,
E nessa carta havia palavras de deboches contra Deus. E nessa carta, então, pede a rendição do povo. Aqui em segundo livro de Reis, capítulo 19, eu não tenho tempo, obviamente, de discorrer item por item, eu só estou dando uma panorâmica, como eu disse, desde o princípio. Vocês precisam ler a palavra em casa, para vocês também se constituírem. Então, segundo Reis, capítulo 19, versículo 2, tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Lembra que o rei Senaqueribe mandou uma carta intimidando o povo, debochando contra Deus e pedindo a rendição. Então Ezequias, quando ouviu isso, rasgou suas vestes e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Ok, então aqui você continua lendo, você vai ver todo o teor dessa carta, e o que Ezequias fez? Ezequias então pega essa carta, e ele então lê diante do Senhor na oração. Ezequias pega essa carta, ele abre essa carta e ora ao Senhor, dizendo: Senhor, olha o teor dessa carta. Senhor, é o Senhor quem luta por Israel. Senhor, é o Senhor quem precisa nos liberar. É o Senhor quem precisa nos proteger. Então o que ocorreu? Ocorreu que naquela mesma noite, um anjo do Senhor levantou entre o arraial, o acampamento do povo da Síria, e eles se mataram uns aos outros e morreram 185.000 pessoas, sem eles terem lutado, morreram 185.000 pessoas. Isso foi algo excepcional, isso desafia, como eu disse, até as leis da natureza. Como pode? Um exército estava ali, e o anjo então aparece, e o anjo então mata 185.000 pessoas, e o rei Ezequias e o seu povo, o povo judeu, não precisou fazer absolutamente nada. Esta carta, essa experiência que Ezequias teve, aqui no capítulo 19, foi algo maravilhoso. Por quê? Porque ele falou diante de Deus. Versículo 10 de 2 Reis 19. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus. Isso aqui é a carta, o que a carta dizia. Em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha bem, não te engane o teu Deus. Versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, subiu à casa do Senhor, estendeu-a, ou seja, abriu a carta perante o Senhor. Então, este é um princípio muito grande para nós. Que princípio? O que te assola, o que te incomoda, o que rouba a sua paz, o que tem trazido temor na sua vida, você precisa apresentar isso ao Senhor. Isso está de acordo com o Evangelho. O Senhor fala: lançai sobre mim as vossas ansiedades. O que tem roubado a sua paz hoje? Qual a carta que o diabo tem escrito e tem enviado na sua mente? Faça como Ezequias, creia que Deus pode. Ele abriu a carta diante de Deus, orou, chorou, se humilhou, se arrependeu, falou: Senhor, julga o teu povo. Senhor, quem sou eu para julgar esse povo? Então, no capítulo 19 de 2 Reis, versículo 35, então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres.
E esses que sobraram, esses quando levantaram, viram 185 mil pessoas mortas, cadáveres. Esses que voltaram para a Síria, os seus parentes, os seus filhos o mataram. Então foi algo extraordinário que aconteceu, as experiências que Ezequias teve. Primeiramente, a questão da invasão de um reino muito mais forte do que ele, e os judeus, Ezequias venceu sem colocar a mão em uma arma. A segunda experiência que ele teve foi a experiência de cura. Ele foi acometido de uma doença mortal, segundo Reis capítulo 20, depois você pode ler, segundo Reis 20, e então a palavra diz por boca de Isaías: põe em ordem a sua casa, que você vai morrer, você vai ser recolhido ao seu povo. Então Ezequias voltou-se para casa, colocou o rosto na parede, chorou, se humilhou. Isaías já tinha então dado o recado e já ia saindo. No meio do caminho, antes de sair do palácio, Deus falou para Isaías: volta e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele, que eu vou dar para ele mais tantos anos de vida. Deu ali para ele quase 2 dezenas de anos a mais. Mas ali Deus estava testando o coração de Ezequias para ver se ele ia continuar sendo fiel. Depois de uma benevolência dessa, por isso que foi a segunda experiência que desafia o conceito humano e até as leis da natureza, porque ele foi acometido com uma doença mortal. O fato que ele foi curado, os dias que Isaías profetizou que ele teria mais, ele teve, só que no finalzinho da vida dele, podemos dizer assim, não finalzinho, mas quando houve a cura, veio o povo da Babilônia para poder ver o que tinha acontecido. São inimigos, ele não deveria nem ter recebido, mas ele recebeu e ainda abriu os palácios e mostrou todo o seu arsenal para o inimigo. Isso desagradou muito a Deus. Isso está no livro de Isaías, capítulo 39. Isso desagradou demais a Deus. Aqui no capítulo 39 de Isaías, Isaías pergunta, quem eram aquelas pessoas, e ele falou o seguinte, Ezequias falou, deixa eu ver qual versículo aqui, versículo 2, Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos, todo o seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias, e aí deu uma profecia dizendo que o Senhor não se agradara do que ele havia feito. Lembra que eles eram inimigos. Por que ele fez isso? Ele se exaltou. Quando esse povo da Babilônia veio, alguns da Babilônia veio até Ezequias, o que ele era para ter feito? Ele era para ter dado um testemunho: olha, eu fui curado porque o Senhor Deus teve misericórdia, eu fui curado porque Deus, Ele é um Deus que guarda o povo de Israel, Deus é o nosso rei. Ele poderia ter dado testemunho nos dias de hoje, pregado o Evangelho, mas não, Ezequias nem se lembrou de Deus e se exaltou mostrando o seu poderio, o seu arsenal, e ali então ele desagradou o coração de Deus. Nós somos assim. Quantas vezes que você está doente, quantas vezes que você está desempregado, e Deus então te dá uma cura, Deus resolve o seu problema, você então até agradece a Deus, mas depois começa devagar se desviando de Deus, deixando Deus em segundo plano. Também é um princípio para você considerar, em especial você que é um líder. Então Ezequias foi um excelente rei, mas no final aconteceu isso. E por último, o rei Josias foi um rei correto em tudo. Pensa no rei que foi correto em tudo, de acordo com a palavra, foi o Josias. Está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 2 em diante. O 22º capítulo, 2 Reis 22, você pode ler toda a história. Ele começou colocando em ordem todo o reino,
ele ali no versículo 3, ele manda contar o dinheiro, ele manda organizar a casa de Deus, ele manda pagar os profissionais que iriam executar a reforma. Ele foi um rei que gostava de ordem, ele não gostava nada de desordem, então ele começou a reinar e já restaurou tudo que era com respeito à adoração, estou aplicando, viu? Tudo que era com respeito à ordem da casa de Deus, esse rei fez isso. Não queria saber nada de idolatria, ele fez uma limpa geral. E tudo aquilo que os seus antecessores não fizeram, ele fez. Por quê? Nesta varredura, nesta reforma, simplesmente acharam o livro da lei. Segundo Reis 22, pelo menos esse versículo eu vou ler. Segundo livro de Reis, capítulo 22, o versículo 8, nessa reforma, eles acham o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Então entregaram esse livro, falaram para Josias. Então nessa reforma acharam o livro da lei. Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, você que nos acompanha por este canal, se acharam é porque ele estava perdido, correto? Se sim, então o mandamento para um rei em Deuteronômio 17, que era ter uma cópia do livro da lei na cabeceira da cama, ou seja, os antecessores, podemos dizer a grande maioria, não sabiam nada disso. Seguia a Deus, talvez, alguns, viu? Não estou aqui generalizando, por intuição, ou porque ouviu falar, mas não tinha aquela presença de Deus como Davi tinha, porque para achar um livro é porque ele estava perdido, e era um livro que os reis tinham que ler. Então imediatamente o rei Josias mandou chamar a profetisa Hulda e pediu para ela ler e falar: olha, vê o que fala de nós aí, o que está falando que vai acontecer. Por quê? Porque Josias era temente a Deus. Então essa profetisa falou assim: olha, não tem coisa boa não, vai acontecer isso. Então quando Josias checou a realidade do seu povo perante a palavra de Deus, Josias percebeu que eles estavam muito longe. Então imediatamente ele convocou o povo e renovou a aliança do povo junto a Deus. Segundo Reis, capítulo 23, você pode ler aí. Ele renova a aliança, ele manda purificar o templo, no capítulo 23 de Segundo Reis, manda purificar o templo, e ele busca a comunhão com os cabeças, ele busca a comunhão com a liderança para que houvesse uma purificação geral do povo. Semelhantemente hoje na igreja é a mesma coisa. Por isso que nós precisamos fazer habitar ricamente em nós a palavra de Deus. Se nós temos a palavra, nós sabemos a vontade de Deus. Eu lhe pergunto, como um líder, você lê a palavra todos os dias? É uma pergunta que eu preciso te fazer, porque é impossível você não ler a palavra e querer executar um serviço que agrada a Deus. É impossível. Então, por meio da leitura da palavra, esse rei foi realinhado à vontade de Deus e realinhou o seu povo. Então, nesse momento, ele no versículo 21 a 23, do capítulo 23, segundo Reis 23, 21 a 23, ele celebra a Páscoa, porque ele viu na palavra de Deus essa necessidade, e a palavra diz que celebrou a Páscoa como nunca ninguém havia celebrado. Este homem, quando ouviu a palavra, quando leu a palavra, ele muito provavelmente, ele não mediu esforço para preparar a maior das Páscoas, para poder exaltar o nome do Senhor. Veja, meu amado irmão, minha amada irmã, a importância de ler a palavra. Quando nós lemos a palavra, nós ouvimos o falar de Deus, nós entendemos o falar de Deus, e o mais importante, nós fazemos lembrar aos nossos filhos, aos nossos netos, o que o nosso Deus fez. Eu temo hoje nas igrejas que muitos adolescentes, por que não jovens,
não sabem daquilo que Deus fez por nós. Os feitos do nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não podem se apagar. Por isso que uma das reuniões mais importantes na vida da igreja, no mundo cristão, é celebrar a mesa do Senhor, que é a realidade da Páscoa. A Páscoa, Antigo Testamento. A realidade é a mesa do Senhor. Quando você come do pão, quando você bebe do cálice, você está cumprindo uma ordem do Senhor. É o que Paulo fala em Coríntios, amando, do Espírito, fazei isso todas as vezes. Então, comer do pão e beber do cálice é celebrar a morte e a ressurreição do Senhor. Comer do pão e beber do cálice é lembrar do livramento que o Senhor propôs para nós, por meio da regeneração. Quando nós cremos no Senhor, quando nós o chamamos, Ele faz morada em nós e nós somos a sua igreja. Então hoje, nessa lição de número 11, nós vimos com respeito aos reis como Salomão, o rei Roboão, o rei Josafá, Ezequias e Josias, ótimos reis. Alguns terminaram a sua vida de uma maneira lamentável, porque abandonaram a palavra de Deus. E graças a Deus por esse grande exemplo de Josias, quando achou o livro da lei, ele colocou o povo para ser alinhado ou realinhado à vontade de Deus, e o seu reino foi uma bênção, cooperou com a vontade de Deus nessa terra. Que você jamais, como líder, abandone a palavra de Deus. Ok? Jesus é o Senhor. Semana que vem nós finalizaremos com a lição de número 12. Que o Senhor te abençoe. Se não é inscrito no canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, e também ore por este canal, ore pela equipe que cuida deste canal, ora também para os materiais que são postados, que são materiais de edificação para as famílias e para as igrejas. Mais uma vez, obrigado pela audiência aí junto a esse canal, e se puder também transmitir esse link para amigos e parentes, por certo, são palavras que irão edificar as vidas das pessoas. Jesus é o Senhor, até breve.